Oi gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe uma videoaula super importante que é sobre os produtos notáveis, quadrado da soma e diferença de dois termos. Então fique até o final do vídeo para vocês aprenderem tudo. Já deixem um like, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo. Então vamos lá! Bom gente, o que são produtos notáveis? Os produtos notáveis são produtos de expressões algébricas que apresentam regras definidas. Hoje vocês vão aprender o quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos. Vou apresentar para vocês primeiro o quadrado da soma de dois termos. Então vamos aprender o quadrado da soma de dois termos. Aqui a gente tem uma representação com x e com y. Sabe quando a gente aprende, um número que tem uma base e um expoente? Por exemplo, 3 ao quadrado. A gente quer dizer que é o 3 repetindo duas vezes, 3 vezes 3, 9. Aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai repetir o x mais y quantas vezes? Duas vezes. Então, vai ser x mais y vezes x mais y. Então, x mais y vezes x mais y. Por que eu não coloquei o sinalzinho da multiplicação? Porque quando é assim, a gente já sabe que está multiplicando os dois termos, tá bom? E agora, para chegar no resultado, a gente precisa fazer a distributiva. O que significa isso? A gente multiplica esse primeiro termo com esse com esse, depois esse com esse com esse. Vamos fazer por partes, x vezes x, a gente vai multiplicar esse termo com todos esses que estão no parênteses. X vezes x é igual a x ao quadrado. Por quê? Porque aqui a gente tem um expoente 1 e aqui 1. Na multiplicação, quando a gente está multiplicando, a gente soma os expoentes. Então, 1 mais 1, 2, x ao quadrado. Como aqui está tudo número positivo, mais x, mais y, mais x, mais y, os sinaizinhos vão ser todos positivos. Então, mais esse vezes esse, já deu esse. Agora, esse com esse. X vezes y, x, y. Agora, o próximo termo, que é o y, y vezes x. Y vezes x vai ser mais xy. Xy é a mesma coisa que yx, tá bom? Porque, vamos supor que o x é 2 e o y é 3. 3 vezes 2, 6. E, o y não é 3, que eu falei aqui, e o x é 2, vai dar 6 do mesmo jeito. Então, não importa a ordem. A gente fez esse vezes esse, deu xy. Agora, y vezes y mais y ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque aqui é o expoente 1 e aqui 1. 1 mais 1, 2. Agora, a gente precisa juntar os termos semelhantes. O que a gente tem de semelhante? O xy e o xy, Porque são os termos semelhantes. Esses dois aqui, como não são semelhantes, a gente só copia eles. Então, x ao quadrado, quanto que é? Xy mais xy. Aqui é 1xy e aqui também é 1xy. 1 mais 1, 2xy mais y ao quadrado. Agora, para a gente não ter que fazer todo esse esquema, a gente tem uma regra que vai facilitar muito a nossa vida, olha. Então, para a gente fazer o quadrado da soma de dois termos, aqui a gente tem a regra. A gente precisa fazer o quadrado do primeiro termo. Qual que é o primeiro termo? O x. Então, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. O que significa isso? Mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. O que é o produto? É a multiplicação do primeiro termo pelo segundo. Então, 2xy mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é o y. Então, o quadrado do segundo termo. Então, a gente percebe que dá o mesmo resultado, tanto fazendo a distributiva como aplicando a regra. A gente pode perceber, claro, que com a regra é bem mais fácil de fazer, já vai com o resultado direto. Vamos lá para 3 exemplos. 4x mais 7 ao quadrado. A gente vai aplicar a regra, tá bom? Para ser mais fácil. Então, aqui, pela regra, a gente vai fazer o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. Então, primeiro termo vezes o segundo, mais
o quadrado do segundo termo. Quanto que isso vai dar, então? 4x ao quadrado vai ser 4 vezes 4, 16, x ao quadrado, porque estou elevando aqui também o x ao quadrado. Mais 2 vezes 4, 8. 8x no caso, né? 8 vezes 7, 56. Então, 56 o quê? 56x, né? Porque multiplicou com x aqui também. Mais 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49, né? Porque 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Então, deu esse resultado. Próximo, x mais 3 ao quadrado. Vai ser o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Produto do primeiro pelo segundo, né? 2 vezes. Mais o quadrado do segundo termo. Quanto que isso vai dar, então? Então, aqui é x ao quadrado mais... Agora, a gente vai fazer essa operação. 3 vezes 2, 6x, né? Porque multiplicou também o x. 6x mais 3 vezes 3, 9, né? Porque 3 ao quadrado, 9. Então, deu esse resultado aqui. Próximo, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. O produto do primeiro pelo segundo, 2m vezes n, mais o quadrado do segundo termo. Então, 2 vezes 2, 4m ao quadrado, mais, agora a gente vai fazer isso aqui. 2 vezes 2, 4mn, né? Porque multiplicou tudo, mais n ao quadrado. Entenderam? Agora, o quadrado da diferença de dois termos. A soma, obviamente, é o sinal de mais. E a diferença também, obviamente, é o sinal de menos. Então, a única coisa que vai mudar é o sinalzinho. A regra é a mesma, né? A única coisa que muda são os sinais. Então, ó, x menos y ao quadrado, lembra que eu expliquei pra vocês? Vai ser o x menos y repetindo 2 vezes. X menos y vezes x menos y. Agora, a gente vai fazer, né, a distributiva, esse vezes esse, e esse vezes esse. X vezes x, x ao quadrado. Agora, a gente precisa prestar bastante atenção nos sinais, ó. Esse x, ele é positivo, né? E esse daqui também é positivo. Como que eu sei? Porque não tem o sinalzinho. Quando não tem o sinal, significa que é positivo, né? E quando tem o sinal de menos, obviamente, é negativo. Então, ó, mais x vezes menos y. Na multiplicação, mais com menos dá menos. Então, menos xy. Agora que a gente já fez a distributiva desse com esse e esse com esse, a gente vai fazer com esse menos y, no caso. Esse vezes esse, depois esse vezes esse. Menos y vezes mais y. Lembra que eu falei menos com mais, menos. Então, menos xy. Agora, esse vezes esse. Ó, a gente fez esse com esse, agora esse vezes esse. Menos com menos, mais. Na multiplicação. Y vezes y ao quadrado. Agora, a gente precisa juntar os termos semelhantes. O que a gente tem de semelhante aqui? Esse com esse, certo? Ó, a gente tem aqui a mesma variável, xy e xy. Então, esses dois aqui a gente vai copiar normalmente. Então, esse, x ao quadrado. Agora, o que a gente tem que fazer, ó? Menos com menos, quando a gente está agrupando esses dois termos, ó, menos com menos, vai ser menos aqui, 1 e aqui 1, né? 1xy e 1xy. Menos com menos, menos 2xy mais y ao quadrado, né? Aqui, y ao quadrado. Agora, pela regra, é a mesma coisa, só muda os sinais. O que a gente tem que perceber, pessoal? Aqui no quadrado da diferença de dois termos, o que a gente tem que perceber? Aqui primeiro foi o sinalzinho de menos e depois de mais. Então, toda vez quando tem o quadrado da diferença de dois termos, a gente vai intercalar os sinais. Então, começa com menos, depois muda para mais. Então, ó, quadrado do primeiro termo, ó, quadrado do primeiro termo, menos
2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, ó. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Agora mudou, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é o y, então o quadrado de y. Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, que só na diferença de dois termos, começa com menos, depois vai terminar com mais. Agora, para fechar, 3 exemplos. X menos 5 ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, ó, primeiro termo e segundo termo, pelo segundo, mais, lembra? Intercala quando é diferença de dois termos, tá bom? Mais o quadrado do segundo termo. Então, x ao quadrado, aqui, menos 2 vezes mais 5, menos com mais, menos. 5 vezes 2, 10, e aqui x, né, que tá multiplicando também. Mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Próximo, 2v vezes z ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, 2v ao quadrado, 2 vezes 2, 4v ao quadrado. Menos 2 vezes mais 2, menos com mais, menos. 2 vezes 2, 4. Aqui, ó, lembrando que é isso tudo aqui, tá bom? 4, agora vz, que tá aqui junto, né, o 2v, e o z também tá multiplicando. Então, 4vz mais z ao quadrado. Próximo, agora aqui a gente percebe que é uma fração, então vamos prestar bastante atenção, olha. Quadrado do primeiro termo, qual que é o primeiro termo? Ó, a sobre 2, então o quadrado, ó, eleva tudo ao quadrado, tá bom? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro termo, o primeiro termo é esse, produto do primeiro pelo segundo. Então, esse vezes esse, ó. B sobre 5. Então, o produto desses... Peraí, vamos fechar aqui, ó. Pra fazer individual. Mais o quadrado do segundo termo. Esse é o quadrado, então, ó, do segundo termo. Aqui no caso, né, nem vai precisar de parênteses, então vamos tirar pra não embolar muito, né? Ó, então tiramos para não ficar muito embolado, que tá multiplicando. Agora, o que a gente tem que saber, pessoal? Quando aqui a gente tem uma fração e ela tá elevado, né, a um número, no caso aqui elevado a 2, vai ser todos os termos elevado a 2 nesse caso. Então, se aqui, olha, é a sobre 2, a gente vai elevar esses dois termos. Então, aqui no caso vai ser a ao quadrado sobre 4, porque 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes, ó, a gente vai fazer isso daqui, menos 2 vezes A vezes B, 2AB, sobre, aqui, 5 vezes 2, 10 vezes 1, 10, mais B ao quadrado, sobre 5 ao quadrado, 25. Agora aqui, pessoal, tem como a gente simplificar. Simplifiquem sempre, tá bom? Então, aqui tem como simplificar o 2 com o 10, que aí o 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Então, aqui vamos copiar esse aqui primeiro. A ao quadrado sobre 4 menos 2 dividido por 2, ó, que a gente simplificou por 2. 2 dividido por 2, 1, né? Então, 1AB é a mesma coisa que só AB mesmo. Sobre... Aqui, ó, 10 dividido por 2, 5. Mais b ao quadrado, ó, essa daqui, ó. B ao quadrado sobre 25. Então, deu esse resultado. Bom, gente, então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do like, de se inscreverem e ativarem o sininho para não perderem nenhum vídeo. Tchau, pessoal!